Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz, com saúde e que todos se conservem assim para que em breve nós estejamos juntos novamente. Eu, professor Maurício, estou de volta para nós darmos continuidade ao nosso ano letivo de 2020, introduzindo o conteúdo que nós vamos estudar no terceiro bimestre, no terceiro ano do ensino médio, que é o estudo dos números complexos. No segundo bimestre nós estudamos os polinômios e suas operações, suas características, as suas raízes, e nós estudamos também as equações algébricas, né? Como nós resolvermos as equações algébricas. Vimos no último bimestre que toda a equação algébrica ela apresenta uma solução em decorrência do seu grau. Ou seja, o número de raízes que uma equação ela possui está diretamente ligada ao seu grau. Uma equação algébrica do primeiro grau apresenta apenas uma raiz, ou seja, apenas um valor da variável que faz com que a equação seja igual a zero. Uma equação do segundo grau, ela apresenta até duas raízes reais. Por que eu digo até? Porque uma equação do segundo grau pode ter duas raízes reais diferentes, x1 diferente de x2. Isso acontece quando o discriminante, que é o delta, representado pela letra grega delta, for um número maior do que zero, ou seja, positivo. Uma equação do segundo grau pode ter duas raízes reais iguais. Isso acontece quando o discriminante for igual a zero, né? Ou seja, nesse caso, x1 é igual ao x2. E nós estudamos que quando o discriminante for um número negativo, ou seja, quando ele for menor do que zero, a equação do segundo grau não apresenta raízes pertencentes ao conjunto dos reais. E até então nós escrevíamos que o conjunto solução dessas equações era um conjunto vazio, correto? A partir de agora nós vamos dar um outro enfoque ao estudo dessas equações quando aparecem raízes quadradas de números negativos. Então, sem mais delongas, vamos introduzir o assunto dos números complexos de uma forma bem tranquila. Vamos resolver esta equação, x² menos 4x mais 5 igual a zero. Esta equação é uma equação do segundo grau, é uma equação quadrática, ok? E como que nós resolvemos uma equação quadrática? Podemos resolver ou pela fórmula de Bhaskara ou pelas relações de Girardi, né? Que é as relações da soma e produto das raízes. Vamos resolver esta equação pela fórmula de Bhaskara. No caso desta equação do segundo grau, primeiramente vamos determinar o valor dos coeficientes numéricos A, B e C. Quanto vale o A, quanto vale o B e quanto vale o C. Neste caso, o A é o coeficiente numérico do termo em x², vale 1. O B é o coeficiente numérico do termo em x, no caso vale menos 4. E o C é o termo independente da equação, que no caso vale 5. Ok? Muito bem. Vamos então calcular o discriminante, que é representado pela letra grega delta, que é dado pela fórmula b² menos 4 vezes A vezes C. Então, o discriminante é igual. Quem é o B? É menos 4. Então, menos 4 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 5. Então, o discriminante, nesse caso, vai ser igual a menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 4, que dá mais 16. Menos vezes mais dá menos e vezes mais dá menos. 4 vezes 1 dá 4 e vezes 5 dá 20. Quanto que dá 16 menos 20? 16 menos 20 dá menos 4. Pois é, quando nós estudamos até o momento situações desse tipo, onde o discriminante dá um número negativo, nós escrevemos assim, quando o discriminante então é menor do que zero, nesse caso ele é negativo, não existem raízes pertencente aos conjuntos dos reais, certo? E nesse caso, o conjunto solução dessa equação é um conjunto vazio, porque não existe nem um número dentro do conjunto dos números reais que nós consigamos extrair a raiz quadrada de um número negativo, né?
Então, nesse caso, não existe raiz quadrada de número negativo. Não existe nenhum número pertencente ao conjunto dos reais, que faz com que eu resolva raiz quadrada de um número negativo. Mas, vamos observar o seguinte. Olha aqui. A terceira propriedade dos radicais diz o seguinte. A terceira propriedade dos radicais diz o seguinte, que a raiz quadrada, ou a raiz de A vezes B, é a mesma coisa que raiz de A vezes raiz de B. Isso é uma propriedade do estudo dos radicais, tá? Então, a raiz do produto de dois fatores é igual à raiz, o produto das raízes desses fatores. Um exemplo numérico. Se eu quiser calcular a raiz quadrada de 4 vezes 25, então é a mesma coisa que raiz de 4 vezes raiz de 25. 4 vezes 25 dá 100, certo? Raiz de 4 é 2 e raiz de 25 é 5. Quanto que dá raiz quadrada de 100? Dá 10. E 2 vezes 5 também dá 10. Eu provei matematicamente que essa terceira propriedade dos radicais ela é válida. Ou seja, a raiz do produto de dois números é igual ao produto das raízes desses mesmos números. Ok? Então, a partir daí, os matemáticos que andavam muito intrigados com situações desse tipo, né, desde o século XIV, século XIII, né, aí até que um matemático, lá no início do século XVI, um matemático chamado Scipione del Ferro, né, tentando resolver equações do terceiro grau, caía sempre em raízes de números negativos. E aí ele começou a ficar intrigado com essa situação. E ele começou a buscar saídas ou buscar alternativas para a resolução de equações onde aparecia raízes quadradas de números negativos. Daí, um outro matemático italiano chamado Girolamo Cardano, em 1545, começou a observar que era possível resolver esse tipo de situação, utilizando esta propriedade aqui, né? E aí o que ele começou a fazer? Ele começou a fazer o seguinte, ele começou, por exemplo, pegar essa raiz quadrada de menos 4 e escrever dessa forma, que a raiz quadrada de menos 4 é, na verdade, a raiz quadrada de 4 vezes menos 1. 4 vezes menos 1 não é menos 4? E aí, utilizando a terceira propriedade dos radicais, ele disse que a raiz quadrada de 4 vezes menos 1 é a mesma coisa que raiz de 4 vezes raiz quadrada de menos 1. E a partir daí ele fez o quê? Ora, a raiz quadrada de 4 já é um número conhecido, que é 2. E a raiz quadrada de menos 1, né, não tinha o que fazer. E aí ele deixou, por enquanto, assim, 2 vezes a raiz quadrada de menos 1. Era uma possível resolução das equações do terceiro grau. Até que um outro matemático chamado Rafael Bombelli, ele começou a substituir esse raiz quadrada de menos 1 por uma letra. E aí, somente em 1777, um outro matemático, agora suíço, chamado Leonhard Euler, que a gente escreve assim, Euler, né? Isso em 1777, ele atribuiu a raiz quadrada de menos 1 a letra I de imaginário, né? E aí, um outro matemático, agora dessa vez francês, chamado René Descartes, né, que se escreve Descartes, um matemático e filósofo francês, chamou esse número de número imaginário. Então, este 2 vezes raiz quadrada de menos 1, ele disse o quê? Que era 2 vezes I, porque ele substituiu a raiz quadrada de menos 1 por I. Olha que interessante. Então, agora, esses números que até então eram conhecidos como números estranhos, eles passaram a ter um significado, porque eles eram muito úteis e eles realmente eram soluções das equações, né? E aí, o que se fez a partir daqui? A partir daqui, começou a ser possível a resolução de equações desse tipo.
Então, dando continuidade, vamos calcular o x1 desta equação. Então, o x1 vai ser menos o b mais a raiz quadrada do discriminante dividido por 2 vezes o a. Então, eu tenho menos o b vale menos 4, menos 4, mais a raiz quadrada do discriminante. Nesse caso, eu já determinei que a raiz quadrada de menos 4 é, na verdade, 2 raiz quadrada de menos 1, que na verdade é 2i, certo? Dividido por 2 vezes o a, que no caso o a vale 1. Então eu tenho que menos vezes menos dá mais, 4 mais 2i dividido por 2 vezes 1, 2. Então observe, tanto 4 quanto 2i, eles são múltiplos de 2, então eu posso simplificar. 4 por 2 dá 2 e 2i por 2 dá i. Olha lá, caí numa resolução. Da mesma forma, eu posso calcular o x2, que vai ser menos o b, menos a raiz do discriminante, dividido por 2 vezes o a. Então, menos 4, menos 2 vezes i, que é a raiz quadrada de menos 4, dividido por 2 vezes o a. Então, eu tenho menos vezes menos dá mais, menos 2i, dividido por 2. Simplificando, eu tenho 2 menos i. Então, começou-se a observar o seguinte, que as raízes complexas, elas sempre aparecem aos pares. Eu não posso ter uma única raiz complexa. Eu tenho sempre duas raízes. Uma equação, por exemplo, do 4º grau, eu posso ter 2 raízes reais e 2 raízes complexas. Ou as 4 reais ou as 4 complexas. Eu não poderia, por exemplo, ter 3 raízes reais e uma complexa. Ou 3 complexas e uma real. Porque as raízes complexas, elas sempre aparecem dessa forma, aos pares. Observe que o conjunto solução dessa equação é 2 mais i e 2 menos i. Qual a diferença desse número para esse número? É o sinal, né? Então, esta forma de se escrever um número complexo, ela é conhecida como forma algébrica. A forma algébrica, a gente sempre vai representar um número complexo pela letra z. E a forma algébrica do número complexo é escrita desta forma, a mais bi, onde o a é a parte real do número complexo, que a gente indica assim, real de z, que é o a, e o bi, ou o coeficiente b, é a parte imaginária do número complexo. No caso, é o valor do b. O a e o b são números que pertencem ao conjunto dos números reais. E o i é a unidade imaginária, ok? Então, nesse caso, observe que a única diferença entre este número e este número é o sinal. Então, se eu tenho o z igual a mais bi, esse número aqui que trocou somente o sinal da parte imaginária, ele é conhecido como conjugado de z. E eu indico de que forma? Eu indico assim, ó, que o conjugado, vou escrever aqui embaixo, que o conjugado de z é z barra, que vai ser a menos bi. A única diferença desse número e esse é esse sinal, ou seja, a gente inverte o sinal da parte imaginária. Por exemplo, se eu tenho um número complexo na forma 3 mais 4i, a parte real é o 3, a parte real do z é o 3 e a parte imaginária do z é o 4, ok? Que é o coeficiente numérico do i, no caso é o b. Então, quem que será o conjugado desse número complexo? É o inverso, é o oposto, 3 menos 4i, onde agora a parte real continua a mesma, 3, e a parte imaginária agora é menos 4, ok? Então, 3 mais 4i, o número complexo na forma algébrica. E o seu conjugado, que é dado por z barra, é 3 menos 4i, onde trocou-se apenas o sinal da parte imaginária, ok? É isso aí, pessoal. Então, esta é a introdução dos números complexos
E a partir das próximas aulas nós vamos nos aprofundar a esse estudo, ok? Então eu espero que vocês tenham entendido, fiquem com Deus, fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima. E muito rock and roll, yeah!